Conforme a Barbie estereotipada vai se descobrindo cada vez mais real ao longo do filme, Ken também se transforma de um namorado aspirante para um vilão determinado a tomar o controle de Barbieland. Quando a Barbie retorna e descobre como ele usou o patriarcado para transformar o lugar a seu favor, seus trajes começam a refletir seu lado mais sombrio de maneiras memoráveis. E a Mattel criou um Ken para celebrar essa transformação. Acompanhe tudo sobre ele após a vinheta. No filme Barbie, em meio a uma crise existencial, a Barbie estereotipada de Margot Robbie embarca em uma missão para o mundo real da Los Angeles contemporânea. Ken, que a acompanha nessa jornada, fica fascinado com a energia hipermasculina de Century City, encantando-se com uma academia temática de rock, a polícia montada e um novo GMC Hammer EV. Após uma visita à biblioteca de uma escola local, o Ken decide levar a mensagem do patriarcado e dos cavalos para seus colegas Kens em Barbieland. Poucas horas depois, Barbie retorna e encontra sua realidade em desordem, com sua outrora perfeita casa dos sonhos transformada na Mojo Dojo Casa House do Ken, completa com portas de salão, uma TV de tela grande e uma mini geladeira cheia de cervejas. O filme Barbie, de 2023, não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas também uma comédia surpreendente e um tributo divertido ao universo da Barbie. Ryan Gosling trouxe vida ao Ken de uma forma única, mergulhando de cabeça na excentricidade e na personalidade desse personagem único. O boneco vem em uma caixa grande de acetato que faz referência à tomada de Barbieland pelos Kens. Na caixa, o nome Barbie é propositadamente riscado e substituído por Ken, refletindo não apenas uma mudança de poder na narrativa, mas também uma reinterpretação dos papéis tradicionais dos personagens. A palavra Ken é escrita em uma fonte reflexiva que lembra raios, em um fundo preto semelhante ao estilo da banda Metallica. No acetato das laterais estão presentes raios em relevo, enquanto o logo do Ken do filme se destaca na parte de trás. Não há atrás qualquer texto que faça referência à importância e ao contexto relacionado a esse boneco. Há duas faixas coloridas, uma vermelha e uma branca, novamente uma referência à caixa dos outros bonecos do filme que vem em amarelo e branco. A caixa desliza para revelar um belo backdrop holográfico, bem bonito. O boneco, como outros itens da linha colecionável, vem com suporte e certificado de autenticidade. Infelizmente, não há menção a qual label o boneco pertence, nem no certificado e nem no Mattel Creations, o site da Mattel direcionado a produtos colecionáveis. No filme Barbie, o visual do Ken foi inspirado pela ideia de como as crianças escolhem suas próprias roupas. Greta Gerwig, a diretora, explicou que queria capturar a essência de liberdade e criatividade que as crianças têm ao se vestir. Assim, o guarda-roupa extravagante e único desse Ken reflete essa ideia, com peças que mesclam fantasia, elementos do guarda-roupa pessoal e o glamour exagerado dos anos 80. Da mesma forma, a ideia é que esse visual traga referências ao patriarcado. Durante o desenvolvimento da estética desse visual, eles buscaram referências em visuais masculinos arquetípicos, ao criar a aparência de um Ken corrompido pelo mundo real. Embora no filme o design desse visual tenha sido criado pela vencedora do Oscar e figurinista do filme Barbie, Jacqueline Duran, o boneco em si foi projetado por Javier Maib. Os sapatos do boneco são um par de tênis brancos, macios, que já foram utilizados anteriormente na linha Barbie. No filme, o calçado do Ken são um par de tênis de boxe da Adidas, ridiculamente grandes. Esse modelo exato é conhecido como Box Hog 3. Seria interessante se os tênis do boneco fossem replicados de forma mais fiel ao que vimos no filme, porém, o que foi apresentado não é ruim. Apesar de ser completamente branco, ou seja, sem detalhes pintados, os sapatos são bonitos e muito bem esculpidos. Eles tiveram o cuidado de destacar até os cadarços desamarrados. As calças são joggers pretos e simples. Em cada perna, há um padrão de raios brancos, rosas e roxos semelhantes ao da bandana. No filme, eles possuem bolsos verticais embutidos de cada lado, mas no boneco esses bolsos não estão presentes. O tecido não é ruim. Inicialmente, pensei que parecesse aqueles tecidos plásticos, mas ao toque é macio e aceitável.
Não há nenhuma abertura e a adaptação na cintura é feita por meio de um elástico. Também há elásticos nas pernas, o que facilita na hora de montar o visual com as botas. Uma curiosidade: se vocês observarem atentamente, é possível perceber que essa calça é, na verdade, a parte de baixo do conjunto de moletom que combina com a jaqueta vista brevemente durante a cena em que ele canta ao redor da fogueira. Na parte de cima, há uma jaqueta de couro com franjas. De acordo com a produção do filme, a jaqueta foi um ajuste de última hora. As franjas, mais uma vez, remetem à temática dos cavalos. No boneco, optou-se por uma imitação de couro muito fina e de qualidade duvidosa. O tecido é bem fino, quase descartável. Fico imaginando quanto tempo terei para apreciar esse visual antes que ele esfarele completamente. Na cintura do Ken está uma pochete preta de vinil com seu nome estampado na frente, em uma fonte branca e angular que evoca o logotipo da banda metálica, assim como visto na caixa do boneco. A pochete é bem esculpida e pintada, com detalhes tanto no nome Ken quanto na corrente que pende na frente da peça. O plástico usado é macio e de boa qualidade, com um fechamento ajustável em 3 níveis na parte de trás. Sobre o peito nu, o boneco usa um pingente de cavalo prateado. No filme, o pingente é ostentoso e é sustentado por uma corrente robusta. No boneco, o pingente é bem semelhante ao visto no filme, porém, a corrente utilizada para prendê-lo no pescoço é apenas uma tira de barbante brilhante, de aspecto muito ruim. Poxa, Mattel, que descuido! Nas mãos, o boneco tem um par de luvas, sem dedos, feitas do mesmo material que a jaqueta. Elas complementam bem o visual, mas, assim como a jaqueta, a expectativa é que elas se desfaçam com o tempo. Como governante, de fato, de sua nova sociedade, o Kendall, Ken não possui uma coroa, mas uma faixa preta com uma estampa de raio branca, rosa e roxo. Junto com a escolha de permanecer constantemente sem camisa, essa peça reforça a ideia de machismo inspirado na cultura pop dos anos 80, evocando particularmente os looks de Rambo e Conan, o Bárbaro. Ela é amarrada atrás na cabeça. Devido à cor, há uma grande chance de manchar o boneco, por isso ele veio com uma proteção que eu irei manter no meu boneco. A estampa replica o mesmo padrão visto na calça do boneco. Para mim, as cores diferem um pouco entre os dois, mas é algo quase imperceptível se as peças não estiverem sendo comparadas lado a lado. O protagonista desse set, na minha opinião, é justamente o enorme casaco do boneco. O casaco, que recebe o nome de Foxtrot Mojo Mink, é inspirado pelos looks icônicos de Sylvester Stallone nos anos 80. Esse casaco de pele falsa é uma peça de destaque, com seu pelo grosso em tons de branco, marrom claro e manchas pretas. Sem botões ou zíperes, é usado aberto para destacar seu forro estampado com cavalos. No filme, Ken é obcecado por cavalos. De acordo com a diretora, Greta Gerwig, a obsessão reflete a ideia de que Barbie e Ken são como alienígenas visitando outro mundo, com uma visão confusa sobre quem realmente está no comando. Ken vê cavalos em estátuas, pinturas e sendo montados pelos humanos, o que o leva a acreditar que talvez os cavalos estejam no controle de tudo. Isso adiciona uma camada cômica ao personagem, destacando sua ingenuidade e falta de compreensão do mundo real. A peça é de excelente qualidade. A pelugem é densa, sem falhas, e o material utilizado é muito macio. O forro é bonito, de um tecido inferior, mas ainda assim aceitável. Eu pessoalmente adorei esse casaco. É bonito, bem construído e feito com bons materiais. Diria até que este casaco completa perfeitamente o conjunto e é uma adição excelente a qualquer coleção. Infelizmente, uma parte muito importante do visual desse Ken não se fez presente no boneco. Tendo sido perguntado uma vez pela hora no mundo real, Ken compensa exageradamente carregando seus pulsos com um trio de relógios chamativos. De acordo com o próprio Ryan Gosling, geralmente o relógio é um símbolo de que você está ocupado e tem coisas importantes a fazer e lugares legais para estar. Quando você é um Ken, isso não se aplica. Então, ele só está tentando parecer que está ocupado e importante, e o fato de nenhum dos relógios ser funcional só reforça esse fato. No filme, um elemento crucial no visual do Ken são os óculos da Yves Saint Laurent, descritos como um estilo hiperfeminino que celebra o poder da mulher e seu próprio sentido de si mesma. Esses óculos encapsulam um simbolismo profundo que ressoa harmoniosamente com a mensagem principal do filme sobre empoderamento feminino. Em uma cena memorável e naturalmente cômica,
Ryan Gosling opta por usar 2 pares de óculos sobrepostos, o que simbolicamente reforça o desejo do Ken de ser notado pela Barbie. A presença marcante desses óculos no filme destaca sua importância no visual do Ken, uma característica que lamentavelmente não foi replicada no boneco correspondente. O boneco em si é o mesmo usado para os outros Kens inspirados no personagem interpretado por Ryan Gosling no filme. Infelizmente, ele não possui o rosto esculpido do próprio ator. O único boneco do filme com o rosto realmente inspirado em Ryan Gosling foi lançado posteriormente. Não sabemos ao certo por que a Mattel tomou essa decisão, mas há rumores de que o ator não havia aprovado anteriormente um boneco com seu rosto. O boneco tem um sorriso, olhos azuis, sobrancelhas grossas em um tom mais escuro. Os cabelos são platinados, como visto no filme. Há uma quantidade generosa de gel e o penteado não difere do que vimos anteriormente nos outros Kens do filme, apesar de terem tido o cuidado de deixar um topete por fora da bandana. O corpo é articulado, apesar de serem articulações mais simples e sem grande amplitude de movimentação, é um detalhe interessante para quem gosta de posar e fotografar. À medida que o Ken é exposto a novas experiências e perspectivas, ele começa a questionar e desafiar normas que até então o definiam. Isso é simbolizado não apenas em suas roupas excêntricas e no ambiente transformado de Barbie Land, mas também em sua própria transformação psicológica e emocional. A figura do Mojo Dojo Casa House não é apenas uma encarnação visual, mas uma representação de como o Ken se distancia de ser um simples acessório da Barbie para se tornar um protagonista complexo e multifacetado. O Ken Mojo Dojo Casa House, inspirado no filme Barbie, oferece uma interpretação muito interessante do personagem, capturando tanto a excentricidade quanto a complexidade do Ken. A qualidade dos materiais é mediana e aceitável, mas o verdadeiro destaque é o casaco Folksjo Mojo Mink. Grande, bonito e bem construído, o casaco impressiona pela sua presença e acabamento. Sei que isso não se aplica a grande parte dos outros colecionadores, mas se viesse somente esse casaco, eu ainda assim acho que valeria o investimento. Tudo bem que a ausência de elementos como os relógios e óculos e o face sculpt do boneco possam ser uma decepção e eu acho que poderiam ter sido melhor abordados. O fato de ele não ter o face sculpt de Ryan Gosling para mim é um downgrade. Não chega a incomodar, mas que dá uma vontade de trocar pelo boneco do Ryan Gosling, isso dá. Vamos ver se teremos mais lançamentos dele para sobrar alguns para substituí-lo. Este boneco não é apenas um tributo à transformação do Ken no filme, mas também um reflexo do impacto cultural e da narrativa complexa que o personagem carrega. O filme Barbie explora temas profundos de identidade, empoderamento e autoaceitação, e o Ken Mojo Dojo Casa House é uma representação visual dessa jornada. É um ode à transformação do Ken, mostrando como ele evoluiu de um personagem aspirante a um antagonista complexo, refletindo a evolução da própria Barbie e a crítica ao patriarcado que o filme aborda. Sua evolução não é apenas visual, mas simbólica, refletindo mudanças internas e uma nova visão de si mesmo e de seu papel em Barbie Land. Isso faz dele mais do que um simples item de coleção. É um símbolo de como as histórias da Barbie continuam a desafiar e inspirar reflexões sobre identidade e empoderamento na cultura contemporânea. Ele pode ter perdido a batalha por Barbie Land e o coração da Barbie, mas com toda a certeza ele tem atributos suficientes para estar entre os melhores bonecos lançados para o filme Barbie. Então me digam o que vocês acham dele. Está na lista de desejos de vocês também? Comentem abaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de apoiar o canal com seu like e inscrição para mais conteúdos como esse. Um beijo enorme aqui do The Bee Collector.